Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Distante 225 quilômetros de Campo Grande, o município é conhecido pelos sul-mato-grossenses como cidade universitária. Dourados também é conhecida por ser espaço para estudantes que não tiveram medo de arriscar e saíram de suas próprias cidades em busca de um futuro melhor. A geração Y é formada por pessoas que nasceram na era digital, que hoje não têm medo de apostar e desafiam a vida para serem reconhecidos. A jornalista Marcela Albres conquistou um cargo de editora regional em uma emissora de TV e hoje coordena cerca de 45 cidades do estado. Então, qualquer coisa que aconteça em qualquer uma dessas 45 cidades, eu tenho que estar muito atenta para poder verificar se tem interesse público, se é notícia, se não é, se vale a gente deslocar uma equipe de Dourados para ir para essa região, sei lá, Mundo Novo, por exemplo, que é uma distância de quase mais de 200 quilômetros, para cobrir a reportagem. Liderança é uma das características da geração Y. No trabalho, eles sentem como se o cargo fosse feito especialmente para eles. Comecei minha carreira profissional lá como estagiária. Depois de 2 anos de estágio, pouco tempo depois eu fui contratada. E eu fazia a função de editora de texto. Então o meu chefe começou a me dar alguns desafios assim, eu percebi que ele estava me testando, mas eu ainda não tinha entendido o que ele queria. Então cada mês ele me colocava numa função diferente que eu nunca tinha feito antes. E aí um belo dia ele chegou e falou assim: olha, você deve ter percebido que a gente está colocando você em funções diferentes para ver como é que você vai se adaptar. E eu fiz isso para ver se você tem as qualidades que eu procuro e eu quero te oferecer um cargo de chefia. Marcela conta ainda que começou cobrindo férias de colegas na emissora e aos 25 anos recebeu uma proposta de editora-chefe na sucursal de Dourados. Segundo ela, não hesitou em aceitar. Ele me deu 2 dias para pensar, para dar uma resposta. Pensei muito, liguei para algumas pessoas que eu conhecia que já faziam a função para ter mais detalhes do que era o cargo de editora regional em Dourados e não tive dúvida, aceitei o desafio. Os jovens da geração Y já foram considerados distraídos e até mesmo egoístas. Mas, acima de tudo, estes jovens não têm medo e arriscam tudo por uma vida melhor. Thalita Andrade é recém-formada em jornalismo, mora em Dourados há 3 anos. Ela conta que no começo, quando veio do Rio de Janeiro para cá, não foi nada fácil. Longe de casa, sem o conforto que os pais disponibilizavam, segundo ela, nessa época as coisas eram bastante difíceis. Quando você finalmente se muda, chega na sua casa, pela primeira vez a sua casa, né? Sua casa, suas contas, tudo seu e tudo responsabilidade sua. Primeiro dá muito medo. É claro que você fica meio que apavorado. Nossa, vou morar sozinha, socorro. Só que depois você vai crescendo, sabe? Você vai aprendendo a lidar, você vai aprendendo como agir, como organizar a sua vida. Você realmente amadurece. Quando passou a morar sozinha, a jovem percebeu o que era realmente lidar com a realidade. Contas para pagar, responsabilidade, dever e obrigação fizeram com que Thalita arriscasse. Quando eu cheguei em Dourados, uns 3 meses depois, eu já consegui estágio na RIT, que foi meu primeiro emprego. Eu também fiz um estágio na Embrapa, na assessoria de comunicação. Fiz estágio também no Dourados News, foram as minhas 3 experiências de estagiária. E eu me formei agora em agosto. E quando eu me formei, eu já estava contratada aqui no Diário MS, que foi onde eu comecei a trabalhar em janeiro desse ano. E também já estava contratada no Dourados News. E eu também trabalho na Grande FM, na rádio eu faço esporte. Em casa, Thalita sabe que deve deixar tudo em ordem, pois agora que trabalha em 2 empregos, a rotina do dia a dia mudou completamente. Mas para quem acha que a vida fora de casa é difícil e que arriscar não vale a pena, a jovem deixa uma dica para quem pensa em um futuro promissor e de grandes conquistas. Eu aconselho que não tenha medo, sabe? Arriscar é uma coisa que a gente precisa fazer na vida e que na minha experiência própria deu muito certo, então eu aconselho as pessoas a arriscarem quando puderem.